paz do Senhor Jesus a todos que neste exato momento se encontra aí do outro lado. E que Deus venha nos abençoar a nós todos com uma boa noite e um bom dia, um ótimo domingo. Amanhã é dia do Senhor, domingo. E que nós podemos se dirigir à casa do Senhor, todo aquele que conhece e que tem dentro do coração que o domingo é dia do Senhor, se dirigindo a uma casa do Senhor para o agradecer e provar que você sabe que amanhã é o dia da casa do Senhor. O seu conviver, isso declara que você é conhecedor, porque é provado dentro de você a presença do Senhor no domingo, mas também todos os dias. Mas como o domingo é lançado, é falado e é concretizado o dia do Senhor, então eu convido a nós todos a ir à casa do Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu agradeço a Deus, primeiramente, por esta oportunidade de estar me colocando aqui diante desta pregação, para que Ele venha me usar. É claro que eu não sou digno de nada, nem mesmo de estar falando no nome de Deus, porque sou homem, falho e cheio de defeito. Mas tenho ciência disso. Mas também quero dizer que eis-me aqui para Deus. Ele me usa como Ele quiser, quando Ele quiser. Nós sabemos que nós somos algo importante para Deus. Importante. Porque senão Deus não teria dado o seu Filho por nós, pelo nosso resgate. Né? Tinha dado aí o Pedro, tinha dado aí o Felipe, Natanael, João, Mateus, né? Felizmente não foi. Então, isso quer dizer que nós temos valor. Ainda que a humanidade não se expressa desta maneira ou desta forma que o homem tenha valor. Mas o homem tem valor. Entre aspas. Sabe por quê? Aquele que tem a consciência que tem valor, ele dá valor a Deus. É. Aquele que tem consciência que tem valor, pois ele dá valor a Deus, porque Deus foi quem comprou ele com a coisa mais preciosa e caríssima, dando por nós. O falar não é suficiente. Ou esta palavra que Deus nos revela para a humanidade. Isso aqui veio para mim, veio para nós. A humanidade se expressa de uma forma: Deus me ama. Eu amo a Deus. Deus ama a nós.
Mas ele deixou um recado bem claro e direto. Se você chegar uma palavra bem simples e clara, cantarei a bondade e a justiça. Isso aqui eu tô só um ponto. É Salmo 101. Aqui, através do salmista, Deus faz esse desabafo. Porque muitos querem ser bondosos. Muitos querem ser justificador. Mas Deus fala claramente: cantarei a bondade e a justiça. Então, quem é a bondade? Quem tem justiça? Quem é a justiça? É Deus, é nós. Deus está falando através do salmista para nós cantar, louvar Ele, louvar Deus. É Ele que é a bondade, é Ele que é a justiça. Tantos homens querendo tomar o lugar de Deus, querendo botar algo para que Ele se apresente diante de uma população. E a expressão dele é se gloriar. Então, olha só. Deus não diz cantareis as bondades. Não. Cantarei, que somos nós, a bondade. Que isso é uma, que é Deus. Não há outra. Não há outra. Aprende isso, ser humano. Fulano é bom, é nada. Fulano é um amor, é nada. É não. Ah, é um justo, nada. Justo é Deus. Bondade é o Deus. Justiça é Deus. E ai daquele que quer se meter no lugar de Deus. Você vê um exemplo do Satanás, que não vale nada. E entra, passa a mão nos olhos de aqueles que estão vazios, para que venham falar ou se apresentar falsamente. Então, olha o que Deus relata num momento tão maravilhoso. Cantarei, é nós, a bondade e a justiça, que é Ele, é Deus. A ti, Senhor, olha só, cantarei, atentarei sabiamente aos caminhos da perfeição. O caminho da perfeição. Quem é o caminho da perfeição? Mas a palavra, o caminho da perfeição, Jesus Cristo. Tá? Caminho da perfeição é o evangelho da paz. Não é evangelho de igreja, não. É evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque, infelizmente,
Não estou criticando, mas os evangelhos que estão pregando estão fazendo vergonha ao Senhor Jesus. Porque cada um faz de um jeito. Cada um faz o seu querer, não o querer de Deus. E nós temos que parar com isso. Nós temos que pregar um só evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. Doia que doer. Pode dar sangue no meio ou mesmo no cangote. Mas tem que pregar o evangelho. E o evangelho não anda na boca de qualquer satanás. Não. O evangelho de Jesus Cristo tem que ter respeito. Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Quem quiser pregar tem que respeitar. E quem quiser ser tocado por ele, também tem que respeitar. Olha a mensagem. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Olha a palavra simples e implantadora. O Senhor disse: a minha palavra é muito mais do que qualquer espada de dois gumes. Quem tem ouvido, ouça o que Deus vai falar agora. Deus não fala. Ele é o único grande, o único que sabe falar. Mas ele não se expressa para falar bonito. Não. Ele se expressa para que você entenda e que você guarde o que ele está falando. Porque a única palavra que restaura, a única palavra que cura, que salva, chama a palavra do Senhor Jesus Cristo, de Deus. Olha só. Deus falando, eu amo os que me amam. Tanta gente falando que ama a Deus. Cara, quem tem boca fala o que quer. Agora, provar para Deus, eles podem até provar para mim, para outro homem. Eu amo. Ele pode até provar que ele está falando. Quero ver provar para Deus que ele ama mesmo. Porque nenhum homem nessa face da terra, se não amar o seu próximo, não ama a Deus. A palavra de Deus diz isso claramente. Claramente. O homem não pode amar a Deus se primeiro ele não ama o seu irmão que ele está vendo. Então, não há amor. Deus é amor. Como diz, Deus é amor. Amados, amemos-nos uns aos outros. Olha o que ele está falando. Ele não fala aqui, Deus, o título é assim, Deus é amor. Aí ele fala assim, amados, em João, 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos a Deus, não. Porque se você, nós, amar uns aos outros, nós já estamos amando a Deus. E quem não ama o seu irmão aqui na terra, não ama a Deus.
nem encha ou queira encher a sua boca, o seu coração de hipocrisia, de vaidade, encher o pulmão e dizer eu amo a Deus e odiando o seu irmão. É mentira que você não ama a Deus. A palavra de Deus está bem, verdadeiramente, claramente mostrando para nós. Amados, amemos-nos uns aos outros, para que o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, comprou a nossa liberdade. E tem gente que está blasfemando até a Deus. Tem gente bajulando, zombando, blasfemando as coisas de Deus. Eu digo até, eu tenho compaixão. Ou seja, eu tenho dó, melhor falar assim, eu tenho dó desta pessoa que faz isso. Nos antigos, os que fizeram isso foram sumidos do livro da vida. Foram estragados. Eu ontem conversava com um funcionário de onde eu trabalho, ele dizendo: a minha vida é aqui, eu morri, eu não quero saber de nada. Tanto faz como tanto fez, quiser mandar para qualquer lugar. E eu disse: aí é que vai começar o teu sofrimento. Porque nós temos que conhecer quem somos nós, o que fazemos aqui nesta terra. Eu e você tem que ter uma decisão dentro de nós. Nós temos que ter uma coligação com Deus para nós saber o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Então, quando ele disse: eu amo os que me amam, os que me procuram me buscam. Por que muita gente às vezes até faz o gesto de quem está buscando a Deus, mas não acha? Por quê? Será? No início ele diz: eu amo os que me amam. Deus não é comprado, não. De maneira alguma. Jamais Deus vai ser comprado. Não vá pensar que você compra uma carteirinha de Deus. Para você dizer que ama. Chega lá, você... carteirinha. Eu amo a Deus,
Não, estão brincando com as coisas de Deus. Estão cintiando as igrejas, né? Ai daqueles que santiam ou entra com escandalização nas igrejas. É o Satanás. É o homem cheio do Satanás. Mas nós devemos se proteger para que nós não sejamos usados pelo Satanás. Tá? A Bíblia relata isso. Vigia. Vigiai e orai. Em Efésios 6:10, né? Enquanto ao mais, ou seja, enquanto mais você fazer algo que Deus enxergue, que toque o coração de Deus, para que você seja fortalecido, melhor para você, melhor para mim. Assim, eu fazer minha parte, você fazer a sua. Mas diz assim, ó, enquanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Enquanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Né? Então, Deus está dando uma instrução, uma direção. Está falando algo que é bom, é maravilhoso para nós. É ruim e muito ruim você ser usado pelo Satanás. Você faz algo que, infelizmente, irreconhecível aos seus olhos. Você não imagina. Por exemplo, as drogas estão liberando aí, né? Quando a pessoa tomada das drogas e ele mata alguém, eles diz: a culpa é a droga, né? Mas se ele sabe que aquilo dali tem uma culpa, leva a uma culpa, por que fumar então? Por que estragar? Por que usá-lo aquilo dali? Não, já faz premeditadamente. Essa é a palavra, né? Ou seja, já tenho o desejo de fazer. E como está meio vergonhado, usa aquilo para que o nervo se expressa de forma exagerada para poder causar o dano. Mas se Deus, ele deixa bem claro, ele é achado os que me procuram me acham. Então ele é achado por quem procura ele. Mas será que você está procurando como? Será que você está procurando bajulando? Zombando? Falando que é de Deus e você sendo usado pelo Satanás? Tem gente que já
O diabo já não usa mais ele. Ele já está usando o próprio diabo. É. Porque já está tomado. É. Então, e Deus, continuando, diz aqui, ó, riqueza e honra estão comigo, bem durável e justiça. Você quer ter justiça? Você quer ser tocado pela justiça? O que é durável? Duráveis. Sabe que tem gente morrendo com 14 anos por aí? Tem gente morrendo com 15, 18, 20. Por que será? Será que está dentro do coração dele o amor por Deus? Será que dentro dele, ao procurar, ao buscá-lo, será que é por Deus? Ou é pelo caminho mau? Ou é pelas coisas que os olhos deles buscam para se estragarem? Para caírem? Para ser condenado? É. Então Deus diz: eu amo os que me amam. E os que não amam ele? Ele faz o quê? Deus fez até o dia da calamidade, né? Eu não me lembro onde é que está isso. Calamidade. Deus fez fez o dia da calamidade. Para quê? Para os ímpios. Ou seja, para aquele que não ama a Deus. Deus também não ama ele. Amou de forma verdadeira, que deu seu filho. Mas, de verdade, aquele que recebeu o presente valioso, muito mais do que ouro e prata junto, não está dando valor a este presente. Né? E aí cresce o ódio de Deus para com ele. Então ele diz: os que me procuram, me buscam. Tem uma palavra que Isaías, eu não me lembro se é 55, gente. Deixa eu ver se é mesmo. É. Buscai o Senhor, 55. Isaías 55, versículo 6. Capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quando é que ele está perto, gente? E ele diz assim, ó: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. É isso mesmo. Que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Mas se você não deixar o seu caminho perverso, iníquo, se você não deixar seus pensamentos
e não se converter o Senhor, infelizmente, eu vou ter que falar. Deus está falando. É só dor e lamentação na tua vida, no fim da tua vida. É isso mesmo. Isso é comigo, é com pastor, é com bispo, é com padre, é com presidente, é com ministro, é com quem quer que seja. Se nós não deixar os nossos caminhos pelos caminhos de Deus, nós estamos sendo destruídos por nós mesmos. Né? Eu vejo que agora é uma mídia, está na mídia de um ministro. Será que ele está sabendo o que ele está fazendo? A liberdade, todos têm a liberdade. Tem. E estão bloqueando a liberdade do ser humano. Olha onde nós estamos chegando. Perverso. Se você não deixar o seu caminho, morto será da presença de Deus. Iníquo. Se você não deixar os seus próprios pensamentos de ruína, que está estragando a sua vida, o seu futuro, ou seja, o seu presente, que para o homem só existe o presente, o futuro é só para Deus. Você pode até falar, mas só pertence a Deus. Se você não deixar os seus pensamentos tortuosos, os seus caminhos tortuosos, infelizmente o seu nome está fora do livro da vida. Saul sentiu este prazer de não ser relatado, ou seja, de não ser concretizado o seu nome no livro da vida. Por causa de quê? Por causa de não deixou o seu próprio caminho e não desprezou os seus próprios pensamentos. E os pensamentos do homem. Você sabe como que é os pensamentos do homem? Deixa eu caçar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Olha os pensamentos do homem aqui. Jeremias 17. Assim diz o Senhor com letra maiúscula, completo, do S até o R. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Não é você confiar nos outros também, mas é você confiar em você mesmo. Porque tudo que vem de você só arruina a sua vida. Assim diz o Senhor, assim diz Deus. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eita glória! Esses que fica se achando que pode, você vai poder sim, vai. Você vai poder sim. Se você não abrir do olho, você vai poder ir para o inferno. E aí vai mesmo. Não tem esse palavrinha bonita, não. Você vai, será que você vai lá para uma caverna? Você vai para o inferno. O Senhor Jesus disse isso.
E tu, Cafarnaum, tá achando que tu vai subir até o céu? Tu vai descer até o inferno. Então se prepara. Quem está confiando em si mesmo, no homem, no homem. E diz aqui, ó, porque será como arbusto, solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Não vem. Tá cheio da maldade, ele vai ver o bem. Quantos não já, ou seja, as drogas é coisa de maldade. É maldade. E você vai fazer o bem estando dotado com ela, estando cheio dela? Você vai fazer o bem? Rapaz, é impossível. É impossível. Então Deus diz aqui, ó. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Inabitável, ou seja, que não é conveniente habitar. É que é impossível ficar lá. É impossível você aguentar lá, viver lá. A tradução é essa. E diz aqui, ó, bendito o homem que confia no Senhor e cujo a esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, ou seja, não seca, não sente nada quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se turba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Aí tá claramente. O coração é muito corrupto. Se Deus não tiver no seu coração pode ter certeza. Pode ter certeza. Quem conhecerá? Deus faz uma pergunta. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. O que é que você está procedendo? Segundo o fruto das suas ações. Qual é o que você está plantando? O que você está plantando? É bem ou é mal? Você está plantando arbusto? Não é eu que estou falando, não, é Deus. E tem que falar, dói que doer. O homem que tem o coração que se afirma nele, está cheio de corrupção. Cheio de maldade. Porque bem só vem de Deus. Bem só vem de Deus. Eu quero pedir a Deus que abençoe ele, Moelle, né? Esse nome é meio complicado, Moelle, né? E também Magno Delgado. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.
Mas vamos dar continuidade aqui no Provérbio 8. No versículo 18 ele fala: riqueza e honra estão comigo. O Senhor falando: bem duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto. Então isso quer dizer que tem outros frutos. Só que infelizmente eu posso até dizer que é estragado, né? Por quê? Deus acabou de falar ali em Jeremias: o homem que confia no homem é maldito. E que o coração, lá mais na frente, ele falou que o coração é cheio de corrupto. Então, olha o que Deus está encaixando para nós. Ele diz aqui, melhor. Por que é melhor? Porque não se estraga. E a do homem faz você se estragar. Melhor é o meu fruto. Qual é os frutos de Deus? Faz uma análise. Todo homens, eu vou falar homens, que Deus fala homens e inclui mulher. Quando você nasceu, você já nasceu fazendo as coisas? Não. Você já nasceu vestido? Não. Faz uma comparação. Quem te enviou? Quem te enviou para cuidar de ti quando você nasceu? Você nasceu, acho que é em Ezequiel 16, se eu não me engano. Tem umas palavras que Deus fala: eu foi que te fiz sair, eu foi que te gerei, eu foi que te vesti, te cuidei, porque ninguém te deu atenção. Se eu não me engano é 16 mesmo. Eu não vou aqui confirmar, que eu gosto de confirmar. Eu não gosto de falar as coisas sem... Mas como é muito... Olha aqui, rapaz, em cima. Ezequiel 16. Agora para me limpar. Olha aqui, quando o teu nascimento... Ezequiel 16... Eu vou ler até eu vou só ler no versículo 4, aí eu vou... falar, mas olha, o primeiro ele fala assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, né? Ezequiel, Deus estava falando através de Ezequiel: filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações, o seu estrago, melhor falando assim, o seu estrago que você está fazendo. E diz: assim diz o Senhor, Deus, a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procede. Agora teve aquela palavra em procede lá em Jeremias. Teu proceder. Qual é o seu proceder? Aqui, o teu nascimento procede da terra dos cananeus, que não valia nada. Deus me perdoe. Teu pai era amorreu, e tua mãe Heteia. Quanto ao teu nascimento, versículo 4 agora. Quanto ao teu nascimento,
no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem enfregado com sal, nem envolta em faixas, enfaixeado, ou seja, isolado. Vamos sair assim. Não se apiedou, olha só, não se apiedou de ti olho algum. Olha o que Deus está falando. Para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti. Essas coisas. Compadecido de ti. Ante forte. Lançado no pleno campo. No dia em que nasceste. Porque tiveram nojo de ti, passando eu por junto de ti, vim-te a resolver-te no teu sangue, e te disse, ainda que está no teu sangue, vive, sim, ainda que está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram os cabelos. No entanto, estava nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as obras do meu manto, e cobri a tua nudez. Deixa-te juramento, dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei com os teus enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupa bordadas e te calcei com couro das melhores qualidades e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeite e te pus bracelete, que é pulseira, nas mãos, que é pulseira, e colar ao redor do teu pescoço. Coloquei-te pendente no nariz. Pendente no nariz, arrecada nas orelhas e linda coroa na cabeça. E aí vai por diante. Ezequiel 16. Então, quando Deus diz assim, melhor é o meu fruto do que o ouro. Não há outra coisa melhor do que as coisas de Deus.
Ouro é de Deus. O rei Davi diz isso. Ouro e prata, tudo é teu. E ele diz aqui, ó, do que o ouro refinado e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da vaidade, é isso? Não, gente. Por isso que o mundo está se acabando. O povo, melhor falando assim para entender melhor. O povo está se acabando porque diz que tem Deus no coração, que anda com Deus, mas olha onde Deus anda, ó. Ando pelo caminho da justiça. Tem gente se acabando. Será que anda mesmo no caminho da justiça? Diz que anda com Deus. Nós temos que se preparar para nós andar no caminho da justiça. É aonde Deus anda. Deus diz assim uma palavra, eu não sei onde é que está. E é em Salmo. A terra está cheia de bondade. Eu não sei se é em Salmo mesmo ou em Provérbio. A terra está cheia de bondade. Por que escolhe a maldade então? Será que este povo que escolhe a maldade anda no caminho da justiça? Aqui, ó. E Deus fala assim, ó. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. E daqui não é aquele juiz ali que anda subordinando, que anda falsificando as leis. Não. Juiz. Olha que eu vou terminar aqui. Para dotar de bem os que me amam. Os que me amam. Peraí. Os que me amam. Quer dizer que os que amam a Deus é cheio de bem. E também anda pelos caminhos da justiça. No meio das veredas do juiz. Quem ama a Deus. Quem ama. Não é aquele que fala que ama. Não, é quem ama. E diz aqui, ó. E lhe encher os tesouros. Para dotar de bens os que me amam. E lhes encher os tesouros. Gente, a palavra de Deus, ela é pura e eficaz. Eficaz quer dizer que é uma coisa que não se corrompe, gente. É uma coisa que nada faz ela se corromper. Faz ela estragar, faz ela ser falsa. Não. A palavra de Deus é pura. Por que ele coloca neste ponto? Ando pelo caminho da justiça. Porque muitos dizem que tem Deus, que é filho de Deus, que anda com Deus e anda aí fazendo mal. Anda aí estragando os caminhos dos outros. Botando os outros a perder. Falando falsamente. Palavra negativa, vazia. Por isso que Deus diz, eu ando pelo caminho da justiça, porque nada se corrompe. Tudo que Deus fala se cumpre. A palavra de Deus é pura e verdadeira. Por que então esse que diz que anda com Deus, ama a Deus, está se corrompendo? Por que então? Por quê? Qualquer dificuldade que vem,
já se corrompe, já blasfema, já fala besteira. Peraí, ele não ama a Deus, não? Falar é uma coisa, amar é outra coisa. Falar é uma, amar é outra. É diferente. Se você amar, quiser falar, você pode falar. Mas é melhor você ver com os olhos dos outros, falando assim melhor. Ou seja, deixar que os outros falem. Quem é você? O Senhor Jesus disse isso. Eu não sei se foi os saduceus, os escribas. Acho que foi os irmãos dele mesmo que disse. Nenhum profeta pode, ou seja, pode, o que tu faz pode deixar escondido. Vai revelar o que tu faz. Isso, os irmãos de Jesus, que dizia que era irmão. Mas o Senhor Jesus provou que não era. Porque ele disse, os meus irmãos estão aqui comigo. Isso é espiritualmente. Não tem lá no, acho que é 1 Coríntios 3. Eu não me lembro, mas é lá mesmo. Muita gente às vezes se confunde. Ó, isso mesmo. 2. Segundo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim. Deus diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga a todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós quem? Nós quem? Esse que anda brajulando as palavras de Deus, fechando as igrejas, dizendo que a palavra de Deus não é para ser pregado? E etc. Que tem muitas coisas por aí que... Por isso, a palavra de Deus, gente, não é para se brincar. Eu gosto de falar isso. Por quê? Porque tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Tem. Deus é bem claro. Eu não sei se é através de Tiago. Eu não sei se é através de Tiago. Creio que sim. Mas na dúvida, prefiro aqui Pedro. Oh, gente. É isso mesmo? Três. Tiago. Não sei se eu vou achar não, tá? Mas se eu achar... Inveja com isso...
onde diz assim, não se o que? Se zomba, gente. Eu acho que é Gálatas, né? Deixa eu ver se é Gálatas. Possa que seja. É Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo... Olha só, gente. Capítulo 6, ele fala assim. O título é assim: o que o homem semear, isto também colherá. Aqui está como ceifará, que é a mesma coisa. Colherá. Ou seja, aquilo que você plantar, você vai colher aquilo. E diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que o instruiu. Quem foi que instruiu a palavra em você, em mim, em nós? Que prega a palavra de Deus. E fala assim, ó, não vos enganei. De Deus não se zomba. Zomba? Zomba de Deus? Zomba! Zomba e vai para o inferno, sofre aqui nessa terra, padece, ou seja, padece, sofre que nem um cachorro na caeira, como diz lá no norte. É isso mesmo. E muito ainda daqui para frente sofrerão, porque estão zombando das coisas de Deus. Estão zombando. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Corrupção, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ô glória! E diz aqui, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos, gente. O homem só baseado na carne, a estrutura do homem é só a carne, o homem vai desfalecer, gente. E não é desfalecer, como diz aqui na terra, morreu, pronto, acabou. Não. Aí é que tu vai sofrer mesmo. Eu dou risada porque tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Tem dor? Se alguém perguntar, você tem dor? Eu tô dó daqueles que ama a Deus, está passando num momento difícil. Criancinha desprezada, órfão, as pessoas que estão com o coração aflito, mas aqueles que estão zombando da palavra de Deus, eu vou ser bem sincero, Deus falou isso para Moisés. Moisés, tem misericórdia de quem eu terei misericórdia. Se Deus não está tendo misericórdia dele, eu vou ter o quê? Então que para o inferno irás. Eu vou ser bem sincero. A palavra de Deus está bem. Deus diz para Moisés, Moisés,
tem misericórdia, de quem eu terei misericórdia. Ou seja, nós que tenhamos a mente de Cristo, como diz aqui na palavra, nós tem que ter o entendimento quando Deus falar conosco. Se é para nós abençoar mesmo ou não. Se é para nós dar a mão ou não. Aparece o Satanás ali, coisado, você vai dar a mão. Aí eu vou orar pelo Satanás. Ele não se converte mais não. Satanás não. Então nós tem que ter a mente de Cristo. Para quê? Para nós entendermos o momento que Deus enviar nós. O momento que Deus, quando mandar nós botar a mão na cabeça daquele que é para nós orar. Eu vejo, sabe por que os irmãos que pregam o evangelho, eu não estou falando dos irmãos que pregam o evangelho, não, eu vou falar uma forma. E preste atenção nisso. Os irmãos que pregam o evangelho, sabe por que muitos deles caem? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas sabe por que muitos caem? É porque às vezes Deus nem manda você botar a mão naquele homem que está cheio do Satanás. Ele já está usando o próprio Satanás. E você vai lá, bota a mão e aqui dali vai tudo para você. Se você não estiver bem preparado, vigiai e orai. Provérbios 6, 10. Enquanto mais você se fortalecer no seu poder, não, no Senhor, e na força do seu poder, você tem mais resistência, você está mais estruturado. E tem muita gente que cai facinho. Por que será? Porque acha que tem que botar a mão na cabeça de todo mundo. Vai botar a mão na cabeça do Satanás, vai lá. Nós tem que expulsar o Satanás, é uma coisa. Deus dá direção para nós. Você não foi ungido por um acaso. Você não foi ungido por um cabrito. Não. Se você foi chamado e é escolhido por Deus, você tem a direção. Tá? Nós teremos a direção. Nem todos homem serve para fazer a obra de Deus. O Senhor Jesus relatou isso. Quando o homem disse, não, eu agora vou andar contigo para onde você quiser. Depois que foi resgatado das garras do Satanás. E o Senhor Jesus falou, não, pode ir para sua casa. ou será que eu estou entendendo mal? Porque a palavra está bem clara. Eu vou contigo, Jesus. Ele falou, não, vá para a sua casa. Ou seja, não precisou ele dizer, você não é digno de pregar o evangelho, gente. O Senhor Jesus, muitas coisas, o Senhor Jesus não dizia claramente. Por exemplo, quando ele falou para Pedro, olha para quem ele falou. Arreda Satanás. Ele falou para Pedro ou falou para Satanás? Por que ele falou daquela maneira? Arreda Satanás. Então nós temos que ter um discernimento das coisas espiritual. Se Pedro relata ali, Jesus, enquanto mais você ir mais rápido, melhor para nós. Será o que o Senhor Jesus ia falar para ele? E olha que Pedro, Deus já usava Pedro. O Senhor Jesus mesmo foi que relatou isso. Que Deus
já usava Pedro antes do Senhor Jesus ressuscitar. Antes dele morrer, do povo, do sacerdote, matarem o Senhor Jesus. Porque quando ele disse, para mim tu é o Cristo, o Senhor Jesus confirmou, dizendo, não foi tu, Pedro, que revelou, que falou, foi o meu Pai, que está aí no céu. Ou seja, Deus já usava Pedro naquela época. Aline, então e eu fico imaginando, sabe o quê? Quando o Senhor Jesus botou ali uma parte meio difícil para os discípulos, que eles estavam dizendo a respeito que o povo estava com fome, estava há muito tempo. O Senhor Jesus disse, né? O povo já há muito tempo está conosco. E eu não quero despedi-lo para que não vão desfalecê-lo. Dá a comida a vós mesmo, né? Ele falou, aonde achei comida para isso tudo? Para aí, gente. Se o Senhor Jesus está mandando, o Senhor Jesus mandou. Ou será que o Senhor Jesus estava de brincadeirinha com eles? Sabe agora, nesta geração, o Senhor Jesus muitas vezes diz para esta geração, eu já estou chegando. O meu dia está próximo. Não desfaleça. Não saia da minha presença. Você que está longe, o Senhor Jesus diz toda hora para você, me busca, enquanto eu estou perto, para que você possa me achá-lo. Será que quando o Senhor Jesus vir e levar o dele, será que ele vai achar quem? Quem que ele vai achar? Será que ele vai achar o Senhor Jesus? Se enquanto esteve perto, ele não achou, quando está longe ele vai achar? Não, humanidade. O Senhor Jesus está falando claramente, quando ele diz, buscais enquanto se pode achar. Invocai. Não é isso que está falando, hein? (55) Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quando o Senhor, a humanidade está esperando o Senhor Jesus descer e aí levar. Aí é que vão buscar. Sabe de quem que eu me lembrei agora? Deus colocou na minha mente? Na época de Noé. Foi anunciado, foi revelado, foi dito, foi pregado. E quiseram buscar a Deus quando ele estava longe. Cuidado, humanidade, para que não aconteça da mesma forma que aconteceu naquela época lá de Noé. Cuidado. Cuidado, porque Deus está anunciando enquanto se pode achar. E está anunciando também enquanto ele está perto. O que Deus está perto, gente? Você quer brincar, brinca. Você quer zombar, zomba. Você quer tirar sarro, tire. Mas uma coisa eu falo. Uma coisa eu falo. A tua vida
você vai sentir tanta falta de um pingo de água, como aquele homem rico estava sentindo falta. Estava precisando de um pingo de água. E não achou quem desse. Porque o que ele escolheu foi o que ele plantou. E tu e nós, o que estamos plantando? Hein? Você que está aí, dizendo, crentinho, já me falaram, eu não me preocupei com isso não, tá? Mas não me preocupei nem um pingo. Não doeu também nem um canto de unha. E não me tirou, nem só me fez me fortalecer. Foi. Agora você, eu tenho certeza que o que falou, se não já morreu, mas a tua vida nunca mais será a mesma. É. Porque com Deus não se brinca. Não estou dizendo que eu sou Deus. Mas Deus diz, ai daquele que tocar naquele pequenininho, naquele que me ama, naqueles que é meu. Ai daqueles que faz isso, que toca, que zomba. Eu não tenho medo de falar isso não. Mas não tenho mesmo. Vai ver muita gente aí falando besteira. Besteira. Mas vai sentir dor. Vai mesmo. E depois tá aí, ora, bota a mão na cabeça, ora, cheio do Satanás, vai orar, vai pro inferno. É isso mesmo. Tem pra onde não. O Samuel ainda botou o joelho no chão e disse, Senhor, tem compaixão aí do Saul. Ele falou assim, o nome dele já está longe de mim. Às vezes nós queremos ter misericórdia de quem está usando já o Satanás. E Deus falou, calma, não é assim não. Tem misericórdia de quem eu terei misericórdia. Se está relatado na Bíblia, então não é eu que estou falando. Tá? Então, gente, dá valor às palavras de Deus, à obra de Deus, o Evangelho. Se apega com amor. Não seja um ouvinte, seja um ouvinte praticante. É. Não seja só ouvinte. A maioria, até mesmo quando é na palavra de Deus, que está pregando a palavra de Deus, as pessoas estão conversando. As pessoas estão dando ouvido a algo que não tem nada a ver. Está completamente se sujando cada vez mais. Se não querem ouvir a palavra de Deus, então fora das igrejas. Não atrapalhe os que estão lá dentro. É que eu vejo muita gente fazendo isso. Pelo amor de Deus. Não se estrague mais do que você já está estragado. Tá? Então é isso que Deus nos falou, nos colocou no nosso coração. É muito valoroso o que Deus fala conosco. Nós não podemos jogar afora, jogar como quem seja o resto de água, ou até mesmo um resto de comida, ou um caco vazio. Não. Dá valor à palavra de Deus. Dá valor ao que Deus está te ensinando. Ele é poderoso para te salvar, para te perdoar. É, o Senhor Jesus disse isso. Para mim tanto fez, você está topado de pecado, como só um pouquinho. Eu sou poderoso para te salvar, para te perdoar, para te limpar, para te purificar. Ele disse isso.
Então o que você está esperando? Não importa o que você fez, importa o que você vai fazer daqui para frente. Então acata a palavra de Deus. Crava isso no teu coração para ter todos os dias da tua vida. Deus disse: eu ando pelo caminho da justiça. Acompanha Ele. Vamos acompanhar Ele. Vamos acompanhar. Infelizmente, de maneira alguma, como o Senhor Jesus disse, eu não quero perder nenhum. Este é o querer dele. Mas tem muitos se perdendo, se estragando por coisa do mundo, por algo que não te leva a nada, a não ser a cova e ao inferno. Então vamos ter um discernimento, vamos botar este olho para enxergar e este ouvido para ouvir e a nossa mente para pensar, para que nós tenhamos um discernimento do próprio Espírito Santo. Fica na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus, que Deus abençoe essas pessoas que estavam aí online, estavam aí acompanhando, né? Eu peço a Deus que abençoe ela ricamente. Senhor, cuida do ministério deles. Senhor, eu não sou digno de nada. E pequeno sou. Mas peço pela tua misericórdia, Pai, que cuida do ministério dessas pessoas, Pai. Abençoa, meu Deus, o teu povo, dando sabedoria, conhecimento, entendimento do Senhor e a tua direção, para que todos cheguem ao final e tenham a sua salvação. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.